Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje Êxodo capítulo 33, 34 e 35. Êxodo 33. Disse mais o Senhor a Moisés: Vai, sobe daqui, tu e o povo que fizeste subir da terra do Egito, a terra que eu jurei a Abraão, a Isaque e a Jacó, dizendo: a tua descendência eu a darei. Enviarei um anjo adiante de ti e lançarei fora os cananeus, os amorreus, os heteus, perizeus, heveus e os jebuseus. Há uma terra que mana leite e mel, porque eu não subirei no meio de ti, porquanto és povo de dura cerviz, para que te não consuma eu no caminho. E ouvindo o povo essa má notícia, pranteou-se e ninguém pôs sobre si os seus ornamentos. Porquanto o Senhor tinha dito a Moisés: diga aos filhos de Israel: és povo de dura cerviz. Se por um momento subir no meio de ti, o consumirei, porém agora tira os teus ornamentos, para que eu saiba o que hei de fazer. Então os filhos de Israel se despojaram dos ornamentos ao pé do monte Horebe. E tomou Moisés a tenda e estendeu para si, para fora do arraial, desviada longe do arraial, e chamou-lhe a tenda da congregação. E aconteceu que todo aquele que buscava o Senhor saía à tenda da congregação, que estava fora do arraial. E acontecia que, saindo Moisés à tenda, todo o povo se levantava, e cada um ficava em pé à porta da sua tenda, e olhava para Moisés pelas costas até ele entrar na tenda. Sucedia que, entrando Moisés na tenda, descia uma coluna de nuvem, punha-se à porta da tenda, e o Senhor falava com Moisés. E vendo o povo a coluna de nuvem que estava à porta da tenda, todo o povo se levantava, cada um à porta da sua tenda, e adorava. E falava o Senhor a Moisés face a face, como qualquer fala com o seu amigo. Depois tornava-se ao arraial, mas o seu servidor, o jovem Josué, filho de Num, nunca se apartava do meio da tenda. Moisés roga a Deus a sua presença. E Moisés então disse ao Senhor: eis que tu me diz: faz subir esse povo, porém não me faz saber a quem hás de enviar comigo? Tu dissestes: conheço-te pelo teu nome, também achaste graça aos meus olhos. Agora, pois, se tenho achado graça aos olhos do Senhor, rogo-te que me faça saber o caminho, e eu conhecer-te-ei, para que ache graça aos teus olhos, e considera que essa nação é o teu povo. Disse, pois, irá a minha presença contigo, para te fazer descansar. Então lhe disse: se tua presença não for conosco, não nos faça subir daqui. Como, pois, se saberá agora que tenho achado graça aos teus olhos, e eu e o teu povo? Acaso não é por andar o Senhor conosco, de modo a sermos separados, eu e o povo, de todos os povos que há sobre a face da terra? Então disse o Senhor a Moisés: farei também isso que tens dito, porquanto achaste graça aos meus olhos, e eu te conheço pelo nome. Moisés roga a Deus que lhe mostre a sua glória. Então ele disse: rogo-te que me mostres a tua glória. Porém ele disse: eu farei passar toda a minha bondade diante de ti, e proclamarei o nome do Senhor de diante de ti, e terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, e me compadecerei de quem eu me compadecer. E disse mais: não poderás ver a minha face, porquanto homem nenhum verá a minha face e viverá. Disse mais o Senhor: eis aqui um lugar junto a mim, aqui te porás sob a rocha, e acontecerá que quando a minha glória passar, pôr-te-ei numa fenda da rocha, e te cobrirei com a minha mão, até que eu haja passado. E havendo eu tirado a minha mão, me verás pelas costas, mas a minha face não se verá.
Êxodo capítulo 34, as novas tábuas dos 10 mandamentos. Então disse o Senhor a Moisés: lavra 2 tábuas de pedra, como as primeiras, e eu escreverei nas tábuas as mesmas palavras que havia escrito na primeira. Prepara-te para amanhã, para que subas pela manhã ao monte Sinai, e ali põe-te diante de mim no cume do monte. E ninguém suba contigo, também ninguém apareça em todo o monte, nem ovelhas, nem bois que se apacentem defronte do monte. Então Moisés lavrou as tábuas de pedra como as primeiras, e levantando-se de manhã pela madrugada, subiu ao Sinai, como o Senhor tinha ordenado, e levou as tábuas de pedra nas tuas mãos. E o Senhor desceu numa nuvem e se pôs ali junto a ele, e ele proclamou o nome do Senhor. Passando, pois, o Senhor perante ele, clamou: o Senhor, Deus misericordioso e piedoso, tardio em irar-se, grande em beneficência e verdade, que guarda a beneficência em milhares, que perdoa a iniquidade e a transgressão e o pecado, que ao culpado não tem por inocente, que visita a iniquidade dos pais sobre os filhos e sobre os filhos dos filhos até a 3ª e 4ª geração. E Moisés apressou-se e inclinou a cabeça em terra e o adorou. E disse: Senhor, se agora tenho achado graça aos teus olhos, vá agora o Senhor no meio de nós, porque este é o povo de dura serviço. Porém, perdoa, Senhor, a nossa iniquidade e o nosso pecado, e torna-nos por tua herança. Então agora Deus faz uma aliança com Israel. Então disse: eis que eu faço uma aliança, farei diante do povo maravilhas que nunca foram feitas em toda a terra, nem em alguma nação, de maneira que esse povo, cujo meu nome estás no meio dele, veja a obra do Senhor, porque coisa terrível é o que eu faço contigo. Guarda o que eu te ordeno hoje. Eis que eu lançarei fora diante de ti os amorreus e os cananeus, os heteus, perizeus, os heveus e os jebuseus. Guarda-te de fazer aliança com os moradores da terra onde hás de entrar, para que não seja por laço no meio de ti. Mas os teus altares derrubareis, e as tuas estátuas quebrareis, e os seus bosques cortareis. Porque não te inclinarás diante de outro Deus, pois o nome do Senhor é zeloso, é um Deus zeloso. Para que não faças aliança com os moradores da terra, e quando eles se prostituírem após os seus deuses, ou sacrificarem aos seus deuses, tu, como convidado deles, coma também do seu sacrifício. E tomes mulheres das suas filhas para os teus filhos, e suas filhas, prostituindo-se com os seus deuses, façam que também os seus filhos se prostituam com os deuses deles. Não te farás deuses de fundição. A festa dos pães ázimos guardarás 7 dias. 7 dias comerás pães ázimos, como eu tenho ordenado, e ao tempo apontado no mês de Abibe, porque no mês de Abibe saístes do Egito. Tudo que abre a madre é meu, até todo o teu gado que seja macho e que abra a madre de vacas e de ovelhas. O burro, porém, que abrir a madre resgatarás como um cordeiro, com um. Mas se o não resgatares, cortar-lhe-ás a cabeça. Todo primogênito de teus filhos resgatarás, e ninguém aparecerá diante de mim de mãos vazias. 6 dias trabalharás, mas ao 7º dia descansarás. Na aradura e na sega descansarás. Também guardarás a festa das semanas, que é a festa das primícias, a sega do trigo e a festa da colheita no fim do ano. 3 vezes ao ano todos os homens aparecerão perante o Senhor, o Deus de Israel. Porque eu lançarei fora as nações de diante de ti, e alargarei o teu território, e ninguém cobiçará sua terra, quando subires para aparecer 3 vezes no ano diante do Senhor teu Deus. Não sacrificarás o sangue do meu sacrifício com pão levedado, nem o sacrifício da festa da Páscoa ficará da noite para a manhã. As primícias dos primeiros frutos da terra trarás à casa do Senhor teu Deus. Não cozerás o cabrito no leite da sua mãe.
Disse mais o Senhor a Moisés: escreve essas palavras, porque conforme ao teor dessas palavras tenho feito aliança contigo e com Israel. E esteve ali com o Senhor 40 dias e 40 noites, não comeu pão nem bebeu água, e escreveu nas tábuas as palavras da aliança, os 10 mandamentos. O rosto de Moisés resplandece. E aconteceu que, descendo Moisés do Sinai, as 2 tábuas do testemunho estavam nas mãos de Moisés. Quando desceu do monte, Moisés não sabia que a pele do seu rosto resplandecia depois que falara com ele. Olhando, pois, Arão e os filhos de Israel para Moisés, eis que a pele do seu rosto resplandecia, por isso temeram chegar-se a ele. Então Moisés os chamou, e Arão e todos os príncipes da congregação tornaram-se a ele, e Moisés lhes falou. Depois chegaram também todos os filhos de Israel, e ele lhes ordenou tudo que o Senhor falara com ele no Sinai. Assim que Moisés acabou de falar com ele, pôs um véu sobre o seu rosto. Porém, entrando Moisés perante o Senhor para falar com ele, tirava o véu até sair, e saindo falava com os filhos de Israel, o que lhe era ordenado. Assim, pois, viam os filhos de Israel o rosto de Moisés, e resplandecia a pele do seu rosto, e tornava Moisés a pôr o véu sobre o rosto, até entrar para falar com ele. Êxodo capítulo 35, o sábado. Então Moisés convocou toda a congregação dos filhos de Israel e disse: essas são as palavras que o Senhor ordenou que se cumprisse. 6 dias trabalharás, mas ao 7º dia será santo, o sábado de descanso. Todo aquele que nele fizer qualquer trabalho morrerá. Não acendereis fogo em nenhuma das vossas moradas no dia de sábado. As ofertas do tabernáculo. Falou mais Moisés a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: essa é a palavra que o Senhor ordenou, dizendo: tomai aquilo que tem, uma oferta para o Senhor, cada um cujo coração voluntariamente se mover, trará por oferta alçada ao Senhor, ouro, prata e cobre, também azul, púrpura, carmesim, linho fino, pelos de cabras, peles de carneiros, tintas de vermelho, pele de texugo e madeira de acácia, azeite para a luminária e especiarias para o azeite da unção e para o incenso aromático, e pedras de ônix e pedras de engaste para o éfode e para o peitoral. Venham todos os sábios de coração entre vós e façam tudo o que o Senhor tem mandado: o tabernáculo, a sua tenda, a sua coberta, os colchetes, as tábuas, as suas barras, as colunas e as bases, a arca e os seus varais, o propiciatório e o véu da cobertura, a mesa com os seus varais e todos os seus pertences e os pães da proposição, e o candelabro da luminária e os seus utensílios e as lâmpadas e o azeite para a luminária, e o altar do incenso e os seus varais, e o azeite da unção, e o incenso aromático, e a cortina da porta para a entrada do tabernáculo, o altar do holocausto, e o crivo de cobre, e os seus varais com os pertences, a pia e também a base, as cortinas do pátio, as suas colunas, as bases, o reposteiro da porta do pátio, as estacas do tabernáculo e as do pátio e as cordas, e as vestes do ministério para ministrar no santuário, as vestes santas de Arão, o sacerdote, e as vestes dos seus filhos para administrarem o sacerdócio. A prontidão do povo em trazer as ofertas. Então toda a congregação dos filhos de Israel saiu à presença de Moisés, e veio todo homem a quem o seu coração moveu, e todo aquele cujo espírito voluntariamente o excitou, e trouxeram a oferta alçada para a obra da tenda da congregação, e para todo o serviço, e também para as vestes santas. Assim vieram homens e mulheres, todos dispostos de coração, trouxeram fivelas, pendentes, anéis, braceletes, todos os objetos de ouro e
todo homem trazia oferta de ouro ao Senhor. E todo homem que se achou com azul, púrpura, carmesim, linho fino e pelos de cabra, de carneiro, tintas de vermelho e peles de texugo, os trazia. Todo aquele que fazia oferta alçada de prata ou de metal, trazia por oferta alçada ao Senhor. E todo aquele que possuía madeira de acácia, a trazia para toda a obra do serviço. E todas as mulheres, sábias de coração, fiavam com as suas mãos e traziam o que tinham fiado, o azul, a púrpura, o carmesim e o linho fino. E todas as mulheres cujo coração as moveu em habilidade fiavam os pelos das cabras. E os príncipes traziam pedras de ônix, de engastes para o éfode e para o peitoral, e especiarias e azeite para a luminária, para o azeite da unção e para o incenso aromático. Todo homem e mulher cujo coração voluntariamente se moveu a trazer alguma coisa para toda a obra que o Senhor ordenara que se fizesse pela mão de Moisés. Assim, os filhos de Israel trouxeram por oferta voluntária ao Senhor. Deus chama Bezalel e Aholiabe. Depois disse Moisés aos filhos de Israel: Eis que o Senhor tem chamado por nome a Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá, e o Espírito de Deus o encheu de sabedoria, entendimento, conhecimento e em todo o lavor. E para criar invenções, para trabalhar em ouro, prata e cobre, em lapidar as pedras para engaste e em talhar madeira, para trabalhar em toda a obra esmerada. Também lhe dispôs o coração para ensinar a outros. A ele e a Aholiabe, o filho de Aissamaque, da tribo de Dan, encheu-os de sabedoria no coração, para fazer obra de mestre, até a mais engenhosa, e do gravador em azul, em púrpura, em carmesim, em linho fino, e do tecelão, fazendo toda a obra e criando invenções. Fantástico, não é, pessoal? Vamos ficando por aqui com um gostinho de quero mais. Eu te espero amanhã. Que o Senhor te abençoe hoje e sempre em nome de Jesus. Amém.